Boa noite. A minha equipe vai fazer uma apresentação sobre as modificações corporais estéticas e saúde pública. A nossa equipe é composta pela Maria Andréia, pelo Carlos Breno, pela Cristina Medeiros, a Juliana Rufino e eu, a Regi, como todo mundo já me conhece. A nossa apresentação consiste em mim, que vou fazer a introdução, no Breno, que vai apresentar a metodologia. Os resultados e discussões ficam por conta da Juliana, da Cristina e da Andréia. Eu vou dar início introduzindo para vocês um pouco das questões das mídias sociais. Essa questão corporal, estética, que hoje está tão atrelada à nossa sociedade, isso vem muitas vezes das mídias sociais, essa pressão que a gente sente pelo corpo perfeito, pela imagem perfeita. Isso tem muito a ver com o mercado que hoje cresce de influenciadores digitais. Como vocês podem perceber no dia a dia, sempre tem uma novidade nesse ramo, nesse aspecto de influenciadores, e a vida deles é sempre retratada de forma perfeita. Os corpos, o trabalho, é como se não existissem defeitos na vida deles. Então isso fica atrelado a uma imagem, a imagem perfeita. Se você tiver um corpo bonito, se você tiver um rosto bonito, se você fizer tal coisa, se você for tal coisa visualmente, isso vai te garantir um sucesso. Então, à medida que esse mercado de influenciadores cresce, também cresce a insegurança do jovem normal, digamos assim. Porque se você não tem o corpo das blogueiras, se você não tem a vida da blogueira, você se sente inferior. E isso fica muito atrelado às questões corporais e às doenças psíquicas, como transtornos alimentares. No Instagram você pode perceber que sempre tem pessoas incentivando você a fazer uma dieta tal, a fazer tal exercício, a treinar isso, aquilo, a fazer tal procedimento estético para melhorar a sua aparência, porque hoje em dia a aparência é tudo. Se você não tem uma boa aparência, é como se você não tivesse, como direi, uma validação, como se você não tivesse um valor. E essa questão do Instagram, ela está diretamente ligada com os influenciadores digitais, que o mercado de trabalho deles funciona através do Instagram e das redes sociais. Então, à medida que você vai absorvendo esse conteúdo, você também vai absorvendo inseguranças. Porque, como já falei, a vida do blogueiro, a vida da blogueira é sempre melhor. Eles sempre têm tudo mais fácil, digamos assim. E para eles a aparência é fundamental, é o produto do trabalho deles. Então, isso acaba que gerando uma insegurança nas pessoas que não têm aquele tipo de aparência. Você pode não ter o corpo musculoso, você pode não ter a barriga sarada, ou não ter o silicone. E isso vai te causando angústia, você vai começando a ver a sua imagem distorcida. Então, muitas vezes isso fica atrelado à questão dos transtornos alimentares, que dá início dessa comparação. Muitas vezes a anorexia e a bulimia aparecem justamente nesse período de adolescência, pré-adolescência para adolescência, onde você vai consumindo mais esse tipo de informação. Então, hoje em dia se fala muito de procedimentos estéticos e surgem algumas polêmicas na mídia a respeito da lipo-LED, que é um procedimento de lipoaspiração feito por LED, menos agressivo do que a lipoaspiração que todo mundo já conhece. E os resultados são melhores, de acordo com as blogueiras que fazem. Sim, essa semana eu vi que teve uma polêmica muito grande de uma menina, uma atriz do SBT, a Giovana Chaves, que ela fez lipo-LED e ela foi muito atacada na internet, porque ela tem apenas 18 anos. A VTube também, que é uma outra youtuber conhecida, também fez esse procedimento e ela tem 20 anos. Então as pessoas costumam atacar esse tipo de atitude delas porque elas são muito novas e
o pensamento pode mudar e o corpo pode ser modificado e tal, mas ao mesmo tempo, se elas aparecerem um pouco mais gordinhas, as mesmas pessoas vão atacar. Então, esse é o pensamento que está atrelado na nossa sociedade. Você vai fazer tal procedimento, você é tão nova, mas ao mesmo tempo, nossa, você está com uma gordurinha, será que você está grávida? Ou então, nossa, você devia se arrumar mais, ou você está muito arrumada. Então, sempre tem esse tipo de pensamento, o que causa e gera agravantes psíquicos. Então, as pessoas, elas estão muito ligadas na questão corporal, na estética, e ao mesmo tempo criticam se você faz ou se você não faz. Então, esse agravante e essa, como direi, essa imagem que a sociedade quer que a gente tenha, geram muitos desconfortos e mal-estar na sociedade. Então, problemas psicológicos surgem muitas vezes dessa pressão da sociedade por você ter uma vida melhor, um desempenho melhor, uma aparência melhor. Então, tudo está atrelado à aparência. Se você tem uma aparência boa, tecnicamente você vai conseguir boas coisas na vida. E é isso. O restante da minha equipe vai dar continuidade. Obrigada. Boa noite a todos. Qualquer procedimento, seja ele estético ou não, tem os seus riscos. Porém, estes riscos eles podem ser minimizados, seja através da escolha adequada do profissional que irá realizar o procedimento, seja através da experiência deste profissional. É importante que a pessoa que for realizar o procedimento, ela saiba o produto que está sendo utilizado, pois este pode causar paralisia cerebral, levar a pessoa à morte, causar cegueira, acontecer de deformar o rosto, entre muitos outros. É importante também que esse procedimento seja feito numa clínica especializada, com um doutor especializado, e essa clínica possua um centro cirúrgico ou que tenha convênio com o centro cirúrgico em caso de emergência. Olá, professora, olá, galera, boa noite. Como vocês puderam ver, o vídeo, quando a gente passou no começo e um pouco que as meninas trouxeram aí, realmente a gente, na nossa sociedade, estamos passando, né, ainda passa, por esse, assim, eu não sei se eu posso dizer um problema em relação a isso, se a pessoa realmente, ela quer modificar o corpo é dela, ela quer. Ela pode, né? Mas existe todo como é que eu posso dizer, um problema relacionado à saúde e a nós psicólogos o que fazer em relação a isso. Assim, ainda não consigo entender, mas pelo o decorrer, né, que a gente está cursando esse semestre, a gente segue o que o paciente quer, né? A gente nunca expõe o que realmente ele deve fazer, mas sim comparar ele com ele mesmo. Mas enfim, entrando no assunto, né, a gente pode ver que esse quadro, né, de estética é um dos procedimentos que praticamente são mais relacionados às mulheres. Elas buscam essa questão desse corpo perfeito, né? E essa relação que a mídia impõe nos padrões de que ser bonito é ter um corpo magro, é ter uma bunda grande, é ter um peito maior. Essa é a mulher, essa é a que chama a atenção, essas que os homens gostam. Todo esse contexto, né, que essa mídia traz em relação à mulher querer, né, não se ver no espelho como realmente é ver outra pessoa e não se aceitam e praticamente optam por esse procedimento de fazer estética no corpo, silicone e essas outras coisas, como vocês puderam ver no vídeo. E como isso impacta, assim, para muitas mulheres. As outras gostam, outras já não se sentem bem e são aceitas do jeito que são.
Mas o que é que isso que tem a ver com, como é que eu posso dizer, com a relação à saúde? Como vocês puderam perceber no vídeo, a gente viu que muitas, né, faziam procedimentos e a gente via que ali existia tipo, uma coisa assim, como é que eu posso dizer, dolorosa, né? A gente via aquelas mulheres passando por isso, mas elas gostavam daquilo. Mas se a gente for relacionar no contexto da saúde, a gente pode ver que esses problemas são graves, né? Tem muitas mulheres que não se dão bem, né? Não, no corpo não aceita esse procedimento. Isso traz questões relacionadas à saúde, como vocês puderam ver lá, o rosto inchado, né? O corpo não ficou do jeito que deveria ficar, e às vezes muitas não aceitam e não viram que estavam legal e voltam de novo para fazer outra cirurgia, reabrindo outra vez. Isso causa um impacto relacionado à saúde dessa pessoa que possivelmente pode levar à morte, né? Essas mulheres, elas praticamente assim fazem umas. E o mais engraçado que a gente vê no vídeo, nesse vídeo, é que a gente vê, né, um corpo desfigurado em relação a tantas cirurgias, a tantos procedimentos, mas a gente vê uma felicidade tão grande no rosto dessas mulheres, como vocês puderam ver, né, o nariz de uma mulher lá estava assim, não sei, o olho inchado, que ela não estava conseguindo ver, outra dizia que estava feliz, né, mas nós percebe que realmente assim não tá uma coisa legal, mas ela se sente feliz com isso, né? E elas fazem essas modificações, mas muitas das vezes a maioria, né, não se vê que isso também relaciona a problemas de saúde. Aí, em relação a esses procedimentos estéticos, a gente pode observar que está voltado mais para o público de pessoas jovens, né? Mulheres de uma faixa de 18 a 29 anos, que sobre o artigo que eu li relatou isso. E a gente pode ver que a pessoa já de cedo, né, já tem essa visão, né? Aí a gente fica se perguntando às vezes como é que a pessoa chega a um ponto de querer fazer essas cirurgias, né, no corpo, modificar. A gente está sempre todo acarretado de informação, de padrões, de como a gente deve ser em muitas. E quando nessa faixa já de adolescente, já de, vamos se dizer, entrando, querendo entrar na fase adulta, já a gente vê que o adolescente ele sempre está em processo de modificação. E muitas das vezes, como a gente é muito influenciado pela TV, né, pela mídia, muitos optam para isso. Também isto se relaciona a ter passado por momentos de frustração, ter muita baixa autoestima, que também é um dos casos que levam a pessoa a ter esse corpo, né? Que depois a gente estava vendo aqui esse vídeo, né, sobre esse tema. E praticamente parece que esse tema, professor, era para a gente mesmo. Tava passando na televisão, no dia desse eu assisti, chegava mensagem, até possivelmente estavam vendo que se podia ser o tema de redação do Enem deste ano, né? Em relação a essas modificações, essas mulheres que fazem cirurgia estética, essas coisas. Mas voltando aqui, o público são mulheres jovens, né, que optam por essa questão, porque antes, né, essas mudanças, né, desses corpos eram mais relacionadas às pessoas, assim, já de adulto, vamos se dizer, as faixas dos 30, mas que elas faziam isso em relação aos gastos, né, da idade, já entrando na idade, e elas preferiam modificar esse corpo para não mostrar. Mas como a gente pode ver, né, na nossa sociedade agora,
nesse nosso século XXI, a gente vê que já começa de cedo, né? E como isso está se tornando um problema de saúde, porque a gente sabe que esses procedimentos levam muitas mulheres à morte. Oi! Oi, gente, boa noite. Bom, eu vou falar sobre a questão das modificações corporais, né, em relação às cirurgias estéticas e às cirurgias plásticas com relação à saúde coletiva. Bom, antes, no passado, essa questão da cirurgia estética era visto como um pecado, né, como algo errado, até mesmo como um tabu. Por quê? As pessoas, elas se vestiam com uma indumentária, né, completamente diferente do que a gente se veste hoje. As pessoas, as mulheres, eram só vistas para procriar, né, viviam como se fossem aprisionadas, né, numa prisão. E hoje não, com o advento da tecnologia, da medicina, há essa modificação do paradigma, né, em relação ao nosso corpo, né, porque as pessoas, né, se submetem a esse tipo de procedimento, muitas das vezes, por padrões de beleza, muitas das vezes não, por padrões de beleza, para alcançar determinado padrão. Você vê essas influências, né, essas blogueiras, que acabam influenciando nós, né, pessoas no Instagram a também se submeter a esse tipo de procedimento. Procedimentos esses, né, que são bastante perigosos, né, e que de uma certa forma ou deixam marcas positivas ou marcas negativas. Por quê? O que acontece? Você vai, se submete a esse procedimento, né, essa cirurgia plástica, mas muitas vezes não fica do jeito que você queria, né, do jeito que você queria no seu corpo. Por exemplo, a lipo, que estão fazendo muito agora, né? Você faz, né, para não ter mais aquela gordura na barriga. E aí, quando você termina e tá no período pós-operatório, né, você vai sofrer consequências, porque sofre, né, todas as cirurgias, silicone, lipo, rinoplastia, você sofre as consequências, né, negativas, dor, essas coisas, consequências dessas, né, influências emocionais, né. E às vezes, como eu estava falando, você faz aquela cirurgia e no final você não gosta, não está de acordo com o que você queria que ficasse o seu corpo. Então, há uma modificação corporal muito grande na nossa sociedade hoje em dia, na nossa cultura, né? Você vê, tipo, não só essa questão das cirurgias em si, mas essas pessoas que tatuam os olhos, né? Tatuam o corpo todo, usam pince, né? Pessoas que colocam pince no corpo todo, né? Mas essas pessoas que tatuam os olhos, né? Tatuam o corpo todo, usam pince, né? Pessoas que colocam piercing no corpo todo, né? Tatuagem, faz tatuagem no corpo todo. Por exemplo, diz o homem lagarto, né? Faz a imagem de tatuagem no corpo todinho para se parecer com um lagarto, né? Então, como que a mídia, né, em si, como que esse padrão de beleza influencia, né, a gente, né? Então, há essa modificação corporal muito grande na nossa sociedade, na nossa cultura atual, né? Então, essa questão das modificações corporais, elas deixam marcas no corpo, né? Causa alterações no corpo. E por que as pessoas fazem isso? Para se diferenciar das demais pessoas, né? O que acontece? Às vezes, a pessoa faz isso, faz essas modificações no corpo todo, para o quê? Para demonstrar o que está sentindo no seu corpo, na sua alma, na sua mente, entendeu? São pessoas que não se importam de jeito nenhum em sentir dores, né? Através dessa mudança corporal, entendeu? Então, é isso, gente. Obrigada. Pessoal, como eu continuando o que eu ia falando, outro ponto que a gente tem que falar aqui são as modificações corporais, né? Que é outro ponto em que
o ser humano ele opta a modificar o corpo, diferente da estética, que implantam essas partes, né? Faz tirar a lipo, essas coisas, já as modificações corporais elas inserem coisas. Sendo que a estética também insere, mas este está relacionado a toda parte do corpo, né? Principalmente essas pessoas que fazem tatuagens, né? Como a Juliana já falou, e aplicam pinces. Aí a gente se pergunta, né? Como é a vida dessas pessoas? Se elas têm saúde, se elas trabalham, se elas vivem bem, se elas são tratadas bem. Ultimamente eu estava vendo muitos vídeos, né? E assim, relatos dessas pessoas que fazem esse tipo de procedimento e assim, nada bom, né? Eles sofrem muito preconceito sim, né? Principalmente essas pessoas que acham que é tatuagem, que eu esqueci o nome, não me recordo agora, que injetam um líquido preto, ou tipos de outras cores também, que os olhos ficam todo preto, né? E essas pessoas que botam piercing exagerado, alargadores na orelha, e aqueles implantes, né, que chifres, né? Eu tava vendo uns vídeos de pessoas botando um chifre na testa. Teve um vídeo lá que eu vi um cara que ele colocou parafuso, né, e roscou o chifre. Aí ele botava e tirava quanto ele quiser. E sobre os relatos dessas pessoas, elas, por um lado, elas dizem que quando estavam ali sem nenhum tipo daquelas coisas, para elas faltava algo, né? Não eram elas mesmas. E muitas das vezes elas, tipo, botavam porque se sentiam incompletas e aquilo fazia parte dela. Era o que ela era. E pelos relatos que eu vi também em vídeo, as pessoas, elas olham um olhar diferente, um olhar crítico, um olhar de que se quisesse o que é aquilo. Isso ali é um ser humano. Como é que um ser humano chega aqui? Isso ali é horrível. A pessoa vê, a gente sabe que tem um olhar crítico em relação às pessoas e como essas pessoas passam por isso, né? Em relação ao decorrer da saúde, né? É uma coisa que não é feita por profissionais médicos, não, né? Porque eles não têm essa habilidade, né? De fazer esses tipos de cirurgias no olho, essas coisas, injetar líquido lá, eles não têm essa habilidade, muitas das vezes são pelos próprios tatuadores mesmo, e isso gera grande parte do problema da saúde dessas pessoas. Cegam, perdem um olho, ou às vezes quando relaciona a esses implantes, né, de silicone, essas bolas que eles botam na testa, não são feitas por médicos, sim por profissionais que tatuam e com tantas práticas eles aplicam, mas sem nenhum equipamento assim que seja, vamos dizer, seguro, né? E isso acaba comprometendo a saúde dessas pessoas, mas elas gostam, né? Pelos relatos. E em relação a essas pessoas, você deve perguntar se elas trabalham. Muito difícil. Muito difícil, porque os relatos, as pessoas não chegam perto, não querem nem ver, se espantam. Como eu vi um vídeo, né, que tinham pessoas normais pedindo informações, mas já era combinado. E eles tinham duas pessoas que tinham esse procedimento, todo tatuado, alargador, pince, essas coisas, e pediram para essas pessoas pedirem informação. Nenhuma deu. Muitos não chegaram nem perto, outros já se distanciavam, ou então não davam nem atenção. E sobre os relatos, sim, eles sofrem muito preconceito em relação a isso. Ainda existe esse tabu. E esses preconceitos, segundo os relatos dele, eles são mais, assim, vindo de pessoas mais velhas, né? Dessas pessoas que, na antiguidade deles, não tinham isso. Aí, após modernidade, as pessoas já fazem isso, acham estranho e acham que é coisa que não se deve fazer, né?
porque o padrão da pessoa normal é daquele jeito, né? E entre os jovens, eles têm uma admiração, né? Principalmente crianças. Umas sentem medo, né? Mas outras já acham legais. Mas em relação às pessoas velhas, o preconceito vem mais deles, né? Aí a gente se pergunta também em relação se essas pessoas, elas têm um plano de saúde, né? Se elas são bem recebidas. Assim, eu pesquisei, tentei, mas assim não consegui achar a fundo, mas já que o trabalho, né, já é difícil para essas pessoas devido, como vou mostrar um vídeo aqui em relação a isso, imagine para relação à saúde. Podem até ser atendidos, sim, receber uma boa qualidade, mas sempre vai ter aquele olhar de medo, de desprezo, de preconceito, atender mal, porque devido a essas circunstâncias, como é relacionada também à saúde, né? Se eles são bem tratados. E eu acredito que sim, eles passam por esse preconceito o tempo todo, como a relata. E uma coisa que eles deixam bem claro é que a pessoa que precisa, né? Precisa não. Pretende chegar a esse ponto de modificar o corpo, de botar isso, que pense muito, porque é algo que não tem volta, né? Não tem volta. E é isso. E parece que eu tô me teletransportando em todo lugar. É porque é horrível gravar à noite e foi o tempo que eu tive. E é isso, pessoal.